E a Justiça voltou aos holofotes nesta semana com o lançamento de uma cartilha do CNJ que lista os penduricalhos que serão repassados aos magistrados pelo país. O STF vem cobrando constantemente o fim desses pagamentos indevidos, o que incomodou juízes em todos os estados, na verdade, de forma geral, dentro do território nacional. E para falar sobre esse assunto, gentilmente nos atende o jurista Gustavo Sampaio, especialista e também é professor de Direito da Universidade Federal Fluminense. Que honra recebê-lo, senhor, aqui. Uma ótima noite, excelente final de semana. Sobre essa discussão, eu tenho também conversado no CNJ com alguns nomes e eles falam que eles já estavam até defendendo que isso acontecesse, mas a gente viu uma forte reação, não só dos juízes, como também de algumas associações. De que forma que o senhor vê uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e a categoria também, doutor? Boa noite, Bruno. Honra minha estar aqui com vocês, conversando na Jovem Pan News TV. Veja, essa dicotomia, essa quebra de braço, como muito bem anotado, entre a categoria da magistratura brasileira e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à remuneração da magistratura, já é diagnosticada, já é vista e prevista que ela vai continuar no tempo. Por quê? Porque nós sabemos que o ministro Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal e, portanto, presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele vinha defendendo que houvesse um código de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele, de certa forma, malogrou na sua intenção, isso não foi adiante por resistência de outros ministros, ele acabou ficando um pouco solitário, de maneira que ele foi conduzindo para dentro do Conselho Nacional de Justiça, que ele preside, e como todos sabem, mas é sempre bom salientar, o Conselho Nacional de Justiça é o mais alto órgão de fiscalização da magistratura brasileira. Ele não é um tribunal, ele não é um órgão jurisdicional, compreende, Bruno? Mas ele é um órgão importante de fiscalização e de normatização, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e composto por mais 14 conselheiros vindo de outros tribunais, instâncias do Poder Judiciário e até esferas externas ao Poder Judiciário. Então, o ministro Fachin decidiu levar para dentro do CNJ algumas proposições apartadas no gradiente do tempo. Ele tem o propósito de lançar também uma espécie de cartilha para o comportamento da magistratura brasileira, mas, antes de tudo, essa cartilha que foi lançada sobre, propriamente, a remuneração dos magistrados. E, por fim, como houve um importantíssimo julgamento sob relatoria do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, quando a Corte fixou o entendimento sobre o que é o extrateto, o que pode ser pago acima do teto a título de verba indenizatória, isso se consolidou no tema número 966 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, para evitar desobediências, descumprimentos, propôs-se essa cartilha no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Agora, é claro, se houve redução remuneratória, Bruno, evidente que a magistratura brasileira, reagindo um pouco como uma corporação de ofício, ela acaba se colocando contra esse elemento decisório do Supremo Tribunal Federal. Existe, sim, um cabo de tensão, existe uma insatisfação da magistratura brasileira para com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso ver que as normas constitucionais têm que ser cumpridas e a Constituição da República, no seu artigo 37, inciso 11, estabelece um limite remuneratório e não tem motivo para ninguém no Brasil ganhar acima desse limite remuneratório. Então, é uma espécie de luta entre uma grande corporação, a magistratura brasileira, e a força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impõe, não totalmente, mas impõe parcialmente, o cumprimento de um preceito constitucional, Bruno. Também quero aproveitar e chamar nessa conversa o Acácio Miranda, que faz uma pergunta ao senhor. Acácio, por favor. Doutor, boa noite. Nós temos discutido bastante nos últimos tempos uma eventual sobreposição de um poder em relação ao outro. E o objeto das nossas críticas atualmente tem sido o poder judiciário. Olhando em perspectiva, vivêssemos uma
circunstância política mais calma, vivêssemos um momento de maior pacificação entre os poderes, especialmente, esta questão teria sido levantada e levada até o Supremo Tribunal Federal, ou, no entendimento do senhor, é uma decorrência de toda essa problemática política que nós vivemos atualmente? Porque me parece que esses penduricalhos já fazem parte do dia a dia dos subsídios e do ordenado dos nossos magistrados há bastante tempo, mas só agora há holofotes em direção a eles. Acácio, boa noite a você também. Não tenha dúvida, mas eu diria a você, Acácio, que não é uma decorrência apenas disso. O cenário político da tensão entre os poderes, ele está entremeado. Ele está no meio de toda essa dialógica, compreende? Ele não é o causador único. Ele faz parte de um concerto de disputa entre forças políticas na nação brasileira. De fato, quando o Supremo Tribunal Federal, sobretudo, mais do que propriamente o Poder Judiciário, quando o Supremo Tribunal Federal toma medidas, decisões importantes que contrariam interesses nacionais, disso, naturalmente, acaba refluindo uma pressão para que o Supremo Tribunal Federal reaja, imponha limites ao próprio Poder Judiciário, ainda que sejam limites remuneratórios. Mas eu queria dizer a você, Acácio, que o mais relevante de todo esse concerto, e é o que tem que estar no meio da ribalta, é a defesa da Constituição. A Constituição da República, ela estabelece no seu artigo 37, inciso 11, que nenhum servidor público no Brasil, seja agente político, membro de poder, servidor público comum, ninguém pode ter uma remuneração acima da remuneração fixada para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e essa remuneração hoje, conforme o regulamento, Acácio, é de R$ 46.300, cerca disso. Veja que a decisão do Supremo Tribunal foi, de certa maneira, uma decisão salomônica, porque havia magistrados recebendo muito além do teto, mas o ministro Flávio Dino não decidiu no sentido de reduzir ao teto de R$ 46.300. Ele reduziu a 46.300, acrescido de 30% acima disso, mais 30% nas hipóteses de verbas remuneratórias e acréscimos de verbas por antiguidade. Então, na verdade, houve uma redução que traduziu, portanto, uma diminuição de cerca de 7 bilhões de reais de gastos públicos anuais com a remuneração da magistratura, mas não foi a redução que chegou ao patamar dos R$ 46.300, ficou além disso. É como se tomasse uma decisão que desagrada, mas não tanto, que agrada, mas não tanto. Mas, certamente, que a esfera da crise entre os poderes, ela participa dessa tensão dialógica que força o Supremo Tribunal Federal a tomar algumas decisões. Apenas é bom notar que o tribunal só decide quando provocado. E havia medidas judiciais propostas para se chegar, portanto, à fixação deste limite remuneratório que impedisse alguns magistrados, muitas vezes, de receber uma remuneração 3 ou 4 vezes acima do teto constitucional. Então, agora, com isso, nós temos uma baliza máxima que pode ser interpretada como uma nova medida de limitação remuneratória, até que o legislador faça o que ele não fez, Acácio, para concluir, que eu já me estendi. Até que o legislador faça o que ele não fez ainda, editar uma lei complementar, e essa é uma dívida do legislador para com o Poder Judiciário, para com a sociedade brasileira, uma lei complementar fixando o que é verba indenizatória, quais são as verbas que podem ser entendidas como indenizatórias, e, se for o caso, rever-se o limite do teto constitucional. Enquanto isso não acontece, tudo fica à mercê de decisões do Supremo Tribunal Federal, Bruno. Agradeço muito, senhor, a gentileza por conversar com a Jovem Pan, nos ajudar a entender essas indicações do CNJ e, claro, vamos acompanhar se serão respeitadas também nos próximos dias. Agradeço muito ao senhor, espero voltarmos a conversar nos próximos dias, doutor.
Que assim seja, Bruno. Bom trabalho, bom fim de semana, bom jornal.